E se nada na vida fosse aleatório? E se cada evento, cada encontro, cada pensamento, por mais trivial que parecesse, fosse, na verdade, um fio numa tapeçaria imensa e intrincada? Pense por um momento. E se tudo, absolutamente tudo, estivesse conectado desde o início dos tempos? Esta não é apenas uma questão poética. É uma pergunta que tem ecoado através da ciência, da filosofia e da espiritualidade ao longo de milênios. É uma ideia que nos convida a olhar para além da superfície do caos aparente da vida cotidiana e a procurar os padrões ocultos que nos unem a todos e a tudo. No nosso dia a dia é fácil sentirmos-nos isolados. Costumamos ver o mundo em partes, como uma coleção de fragmentos. Acordamos, seguimos as nossas rotinas, interagimos com um pequeno círculo de pessoas. As notícias bombardeiam-nos com eventos que parecem distantes e desligados da nossa realidade imediata. Vemos uma crise num continente, uma descoberta científica noutro. Uma tendência cultural a surgir numa cidade longínqua. Cada um parece ser uma história contida em si mesma, um ponto de dados flutuando num vazio. Vivemos numa era de especialização, onde o conhecimento é dividido em caixas cada vez menores. A nossa atenção é fraturada por um fluxo interminável de notificações, cada uma a puxar-nos numa direção diferente. Sentimos-nos como indivíduos a navegar num mar de outros indivíduos, cada um na sua própria jornada, com os seus próprios objetivos e preocupações. Vemos eventos separados, pessoas desconectadas, momentos sem relação. Esta perspectiva fragmentada pode levar a sentimentos de solidão, ansiedade e impotência. Se tudo está separado, então as nossas ações parecem ter um impacto limitado e nós próprios parecemos insignificantes no grande esquema das coisas. Mas e se essa percepção for apenas uma parte da história? E se for uma ilusão, nascida da nossa capacidade limitada de ver o quadro completo? E se por baixo desta superfície de separação existir uma camada fundamental de unidade? Uma rede invisível que liga a queda de uma folha na Amazônia à mudança de maré no Pacífico, que conecta uma decisão que toma hoje a uma oportunidade que surgirá daqui a 10 anos. Esta não é uma ideia nova. Filósofos antigos, de Heráclito na Grécia a Lao Tzu na China, falaram de um logos ou Tao subjacente, um princípio unificador que governa o cosmos. Hoje, a ciência moderna começa a chegar a conclusões surpreendentemente semelhantes. A física quântica fala-nos do entrelaçamento, onde partículas separadas por vastas distâncias podem permanecer instantaneamente conectadas. A ecologia mostra-nos como ecossistemas inteiros dependem de redes complexas de interdependência, desde as vastas redes de micélio sob o solo da floresta até aos padrões climáticos globais. Ao longo deste vídeo, vamos embarcar numa jornada para explorar esta ideia de interconexão. Não como um conceito abstrato, mas como uma realidade viva e pulsante que molda as nossas vidas. Vamos investigar como esta perspectiva pode transformar a maneira como vemos o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, as nossas escolhas e o nosso lugar no mundo. O que aprenderá não são apenas factos fascinantes, são ferramentas para a percepção. Ferramentas que o podem ajudar a ver as ligações súbeis entre as suas ações e os seus resultados, a compreender as forças invisíveis que moldam a sua carreira e as suas relações pessoais, e a encontrar um sentido mais profundo de propósito ao reconhecer que não é uma ilha, mas sim uma parte vital de um todo interligado. Juntos vamos puxar os fios desta tapeçaria cósmica e descobrir o que significa viver num universo onde tudo verdadeiramente está conectado. Vivemos as nossas vidas a traçar linhas, a construir muros, eu e o outro.
Nós e eles, o meu trabalho e o meu tempo livre, o sucesso e o fracasso. Criamos categorias, caixas e rótulos para dar sentido a um mundo que de outra forma parece caótico e avassalador. Sentimos uma aparente segurança nesta ordem que impomos. Mas essa separação, essa fragmentação da experiência, é na verdade uma forma profundamente limitada de perceber a realidade. É como olhar para uma tapeçaria magnífica, mas focar-se apenas num único fio, ignorando o padrão complexo e interligado que ele ajuda a formar. Esta perspectiva não só nos cega para a verdadeira natureza do universo, como também alimenta sentimentos de isolamento, competição e medo. E se lhe dissermos que esta sensação de separação é a maior de todas as ilusões? A realidade, na sua essência, é um todo unificado, uma sinfonia de conexões invisíveis. A ciência moderna, especialmente a física quântica, começa a pintar um quadro que desafia a nossa intuição diária. Ela mostra que, no nível mais fundamental, não existem coisas isoladas. Em vez disso, existem campos de potencialidade que permeiam todo o espaço e tempo. Pense nisto. Cada partícula no seu corpo, cada fotão de luz que atinge a sua retina, cada pensamento que atravessa a sua mente, tudo nasce do mesmo campo quântico unificado. A ciência descreve este substrato primordial através de 3 pilares interligados: matéria, energia e informação. A matéria é energia condensada. A energia é o que impulsiona a mudança. E a informação é o padrão, a estrutura que organiza a matéria e a energia, desde a dupla hélice do ADN até a formação de galáxias. Não são 3 coisas separadas, mas 3 faces da mesma realidade indivisível. O fascinante é que esta visão de vanguarda ecoa uma sabedoria ancestral. A filosofia antiga, despida da linguagem matemática da física, dizia precisamente o mesmo. Expressava esta verdade numa outra linguagem, mais poética e metafórica. Os estoicos falavam do Logos, a razão divina que permeia e governa o cosmos. No hinduísmo, Brahman é a realidade última, a fonte de toda a existência. No taoísmo, o Tao é o princípio natural e incognoscível que flui através de tudo. Quer seja chamada de fonte ou grande espírito ou campo unificado, a mensagem é consistente através dos tempos e das culturas. Tudo emerge de uma única fonte. Nada começa isolado. Cada evento, cada ser é uma ondulação que se propaga a partir de um centro comum. Esta interconexão não é apenas uma ideia abstrata. Ela manifesta-se em todos os aspectos do nosso mundo. Na natureza, vemos ecossistemas onde a saúde de uma única espécie pode determinar o destino de muitas outras. Uma rede de micélio subterrânea conecta árvores numa floresta, permitindo-lhes partilhar nutrientes e informações. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode, em teoria, desencadear uma cadeia de eventos que culmina num tornado no Texas. Esta é a essência da teoria do caos e dos sistemas complexos. Pequenas ações podem ter consequências vastas e imprevisíveis num sistema interligado. Na nossa vida cotidiana, esta verdade é igualmente poderosa. As nossas escolhas não acontecem no vácuo. A decisão de comprar um produto apoia uma cadeia de produção inteira, com as suas implicações éticas e ambientais. Uma palavra gentil ou um gesto de impaciência pode alterar a trajetória do dia de alguém, que por sua vez influenciará outros numa cascata de emoções e ações. Os nossos relacionamentos são danças complexas de causalidade mútua, onde cada pessoa é simultaneamente causa e efeito. A tecnologia moderna tornou esta interconexão mais visível do que nunca. A internet, as redes sociais, a internet das coisas, são manifestações digitais deste campo unificado. Uma ideia partilhada online pode tornar-se viral
em horas, unindo milhões de pessoas numa conversa global. No entanto, esta mesma tecnologia revela os perigos da nossa percepção limitada. Os algoritmos, concebidos para nos mostrar mais do que gostamos, podem criar câmaras de eco, reforçando a nossa sensação de nós contra eles e aprofundando a polarização. Esquecemos-nos de que a rede que nos conecta também nos pode isolar se não a usarmos com consciência. Então, como podemos cultivar esta expansão de consciência no nosso dia a dia? Como podemos começar a ver os fios que nos unem a tudo o resto? A resposta não está em tentar controlar todas as conexões, o que seria impossível e esgotante. Pelo contrário, está em praticar a atenção e a percepção. Começa com a escuta ativa, não apenas para responder, mas para compreender verdadeiramente a perspectiva do outro. Continua com a prática da atenção plena, ou mindfulness, que nos treina a observar os nossos pensamentos e emoções sem nos identificarmos com eles, reconhecendo-os como eventos passageiros no campo da nossa consciência. Podemos praticar ao tomar decisões, fazendo uma pausa para considerar as ondulações que a nossa escolha poderá criar. Podemos manter um diário para refletir sobre as sincronicidades e conexões inesperadas que observamos no nosso dia. Integrar esta compreensão não é um destino, mas um processo contínuo. É a mudança gradual de uma mentalidade de separação para uma de participação. É reconhecer que não somos um substantivo, mas um verbo. Não somos uma entidade isolada, mas um processo de relacionamento contínuo com o universo. Ao abraçar esta verdade, a nossa percepção da realidade transforma-se. O sentimento de solidão dá lugar a um sentimento de pertença. A competição cede à colaboração. O medo do desconhecido é substituído pela curiosidade sobre o todo interligado do qual fazemos parte. Começamos a ver que cada momento, cada interação, é uma oportunidade para participar conscientemente na dança da criação. Deixamos de ser apenas uma gota de água e passamos a reconhecer-nos como o próprio oceano, expresso numa forma única e temporária. A separação é a ilusão, a conexão é a verdade fundamental. E a expansão da consciência é o caminho para casa. As conexões nem sempre são visíveis, mas escolhas, encontros e experiências se entrelaçam no tempo. O que hoje parece acaso pode ser coerência se revelando depois. A vida não acontece em pedaços. Ela acontece em rede. Talvez o sentido não esteja em controlar os eventos, mas em perceber as conexões. Já alguma vez parou para observar a complexidade silenciosa de uma teia de aranha? Ou a forma como um cardume de peixes se move como um único ser? Nestes padrões existe uma verdade profunda sobre a nossa própria existência. Uma verdade que, uma vez compreendida, tem o poder de transformar a nossa relação com o mundo e conosco mesmos. E se eu lhe dissesse que a sensação de estar a lutar contra a corrente, de se sentir isolado ou perdido, é na verdade uma ilusão, que na realidade nunca esteve separado do grande fluxo da vida? Nesta jornada vamos explorar o conceito de escuta e fluxo. Vamos mergulhar na ideia de que tudo, desde a mais pequena partícula subatômica até a mais vasta galáxia, está intrinsecamente conectado. Iremos descobrir como a ciência moderna, através da física quântica e da teoria dos sistemas complexos, começa a validar o que filósofos e místicos antigos intuíram há milénios. Prometo que, ao final da nossa conversa, você terá uma nova perspectiva sobre os seus desafios, as suas relações e o seu lugar no universo. Aprenderá a parar de lutar e a começar a escutar, não com os ouvidos, mas com todo o seu ser. Quando você entende isso,
Quando realmente internaliza a noção de uma realidade unificada, algo fundamental muda. A luta cessa. Lutar contra a vida é tentar impor a nossa vontade limitada a um sistema infinitamente complexo. É a ansiedade que sentimos quando as coisas não correm como planeado, a frustração perante os obstáculos, a exaustão de tentar controlar cada resultado. É como tentar remar contra uma maré poderosa, gastando toda a nossa energia em resistência, em vez de aprender a navegar as correntes. E então você para de lutar contra a vida e começa a escutá-la. Esta escuta não é passividade. Pelo contrário, é um ato de atenção radical. É a prática de observar os padrões que emergem à sua volta, as coincidências, as oportunidades inesperadas, os desafios recorrentes. É prestar atenção à sua intuição, àquela voz subtil que muitas vezes ignoramos em favor da lógica ruidosa. Escutar a vida é sentir o feedback que o universo nos dá a cada momento. Cada conversa, cada encontro, cada obstáculo é uma mensagem, um dado que nos informa sobre o nosso alinhamento com o fluxo. Se tudo está conectado desde o início, então a separação é a maior das nossas ficções. A ciência moderna chama a isto campo unificado ou emaranhamento quântico. A ecologia mostra-nos isto na interdependência de um ecossistema, onde a saúde de uma única árvore está ligada à rede de micélio sob o solo. As filosofias antigas, como o taoísmo com o seu conceito de Tao, ou o estoicismo com a sua ideia de Logos, falavam da mesma coisa. Uma ordem subjacente, uma razão cósmica que permeia tudo. Então, você nunca esteve fora do fluxo. Cada decisão que tomou, cada erro que cometeu, cada alegria que sentiu, tudo isso fazia parte do movimento do rio. O fluxo não é apenas um caminho suave e sem obstáculos. Inclui os rápidos, os redemoinhos e as quedas de água. São precisamente esses momentos de turbulência que nos moldam, que nos ensinam a navegar com mais habilidade. A sua vida não é uma anomalia, é uma expressão única e necessária do todo. Você não é uma gota de água separada do oceano. Você é o próprio oceano a manifestar-se como uma gota, por um momento. Sempre esteve participando de algo maior, mesmo quando não sabia. Pense na sua carreira. Talvez um despedimento que pareceu uma catástrofe na altura o tenha levado a descobrir a sua verdadeira vocação. Pense nas suas relações. Um desgosto amoroso doloroso pode ter-lhe ensinado sobre os seus próprios limites e o que realmente valoriza num parceiro. Estes não são acidentes. São pontos de dados no grande mapa da sua vida, revelando o caminho em retrospectiva. Cada célula do seu corpo trabalha em harmonia sem a sua direção consciente. Da mesma forma, você participa na dança do cosmos, quer tenha consciência disso ou não. Como podemos, então, cultivar esta escuta? Comece com o silêncio. Dedique alguns minutos por dia para simplesmente estar, sem agenda, observando os seus pensamentos e o ambiente à sua volta. Pratique a atenção plena nas suas atividades diárias, sentindo a água quente no duche, saboreando verdadeiramente a sua comida. Mantenha um diário, não para registar eventos, mas para explorar os seus sentimentos e as sincronicidades que observa. Pergunte-se: o que a vida está a tentar dizer-me através desta situação? Onde sinto resistência e onde sinto fluidez? A paz não vem de controlar a vida, mas de confiar nela. A sabedoria não vem de ter todas as respostas, mas de aprender a viver confortavelmente com as perguntas. Ao abandonar a luta e ao abraçar a escuta, você alinha-se com a força mais poderosa do universo, o próprio fluxo da existência. E descobre que o lugar a que sempre tentou chegar é, na verdade, o lugar onde sempre esteve. Você está em casa.